Minha amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais. E a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo e se você achar que nós merecemos, por favor, vote em nós. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 4 de maio de 2025. São 17 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, que mico! Sinceramente, a gente chega a duvidar dos próprios olhos e ouvidos ao ver o quão medíocre são os Bolsonaro, é a família Bolsonaro. Os filhos não devem nada em relação ao pai. Veja só, o Eduardo Bolsonaro promoveu uma grande desinformação aqui no Brasil, na qual embarcaram vários órgãos de imprensa, Folha de São Paulo, CNN, Globo, vários veículos importantes, inclusive o próprio Blog da Cidadania embarcou nessa onda do Eduardo Bolsonaro, porque um sujeito chamado David Gamble está chegando essa semana ao Brasil e o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo dizendo que esse David Gamble, que tem o seguinte cargo nos Estados Unidos, é o secretário para sanções dos Estados Unidos, que trabalha no Departamento de Estado norte-americano, está vindo ao Brasil. E o Eduardo Bolsonaro espalhou e fez a imprensa brasileira todinha acreditar que esse sujeito estava vindo ao Brasil para impor sanções ao Alexandre de Moraes e, na verdade, ele criou um clima de fim do mundo para o Alexandre de Moraes, para o Brasil. Agora vai acabar, agora os Estados Unidos vão exportar democracia, vão impor democracia no Brasil, vão castigar o Alexandre de Moraes, a batata do Alexandre de Moraes estava assando. Muito bem, isso foi encampado inclusive por americanos, não é? Aquele Naifal, que é um jornalista que vive fazendo coro com o bolsonarismo em inglês aí no X, não é? E o Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista Figueiredo, que está foragido lá nos Estados Unidos, Alan dos Santos, aquele da gengiva grande, que está foragido também da justiça brasileira, todos nessa linha dessa desinformação. E, na verdade, eu fui fazer uma pesquisa após uma matéria do Jamil Chad, do UOL, dizendo que não era bem assim, que não tinha confirmação nenhuma, e eu encontrei notícia de ontem, inclusive, mostrando que esse David Gamble, ele está vindo para um encontro agendado com o governo Lula em abril, lá pelo final de abril,
para um encontro bilateral para tratar de combate às drogas, de parceria entre as polícias norte-americana e brasileira, entre os governos norte-americano e brasileiro, para combate às drogas, e não tem nada que ver com sanções amorais, com encontro com Bolsonaro, com encontro com ninguém, nada disso. Se por acaso esse sujeito tiver algum encontro com os Bolsonaro, vai ser algum encontro pedido por eles com esse sujeito para tentarem vender essa história. Então, das duas, uma. Ou eles simplesmente inventaram tudo isso com base na chegada de alguém com um cargo de encarregado de sanções, que é o cargo do tal David Gamble, e aí formularam na cabeça deles essa história, ou então eles realmente estão pretendendo conseguir alguma coisa, mas claramente eles não sabem de nada. Eles inventaram que sabem o motivo da vinda desse enviado do governo americano ao Brasil e tentaram transformar isso aí num elemento de pressão contra o nosso poder judiciário, e é algo que, evidentemente, eles nem sabiam a razão pela qual o tal David Gamble está vindo para o Brasil. Olha só o nível de mediocridade do bolsonarismo e dos filhos do Bolsonaro, que parecem ser mais idiotas que o pai, o que eu nunca achei que fosse possível. Vamos ver essa reportagem que eu preparei para você. Meus amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. Bom, o nome disso é chute, não é? Agora está claro que ele chutou. O que está acontecendo é que os bolsonaristas anunciaram visita do coordenador de Trump e ele viria aqui para conversar com o Flávio Bolsonaro e com o Bolsonaro mesmo, que até pediu alta do hospital para poder se encontrar com certeza com o tal David Gamble, que estaria vindo aqui para intimar o Alexandre de Moraes, para humilhar o Alexandre de Moraes, para dar recado, para avisar para o Alexandre de Moraes que ou ele para de processar o Bolsonaro e os bolsonaristas, ou ele vai sofrer sanções do grande irmão do norte, não é? Bom, na verdade, eles espalharam isso pela mídia. O Eduardo Bolsonaro ficou pregando 2, 3 dias aí, sigo nos Estados Unidos sem salário não, o gabinete dele está lá mandando dinheiro para tudo quanto é lado, né? Ele controla o suplente dele, que faz tudo que ele manda lá no gabinete, mas trabalhando incansavelmente pela causa mais nobre do Brasil. Maior erro deles foi ter achado que seríamos cordeiros indefesos indo para o abate. Tá bom, então vamos lá. Está chegando a hora, diz o Eduardo Bolsonaro, né? O outro pilantrinha lá, neto do ditador sanguinário João Batista Figueiredo, também, né? Paulo Figueiredo, foragido da justiça brasileira, dizendo, agora acabou para eles, tal, né? E a grande mídia brasileira entrou na onda, representante da gestão Trump virá ao Brasil para discutir sanções amorais, né? Integrante do governo Trump virá ao Brasil para discutir sanções amorais, a Folha de São Paulo, Globo, toda a mídia, né? Bom, como eu mostrei, eu tinha perguntado ao Grok, que é a inteligência artificial
do X, né, do Elon Musk. A pergunta que eu fiz foi muito simples, né? Eu perguntei se é possível, se é legal isso, de vir aí um representante do governo norte-americano para humilhar o Brasil, né, para fazer tudo isso contra o Brasil. E o que a inteligência artificial do Musk respondeu é que não há evidências concretas nos dados disponíveis que confirmem que os Estados Unidos enviaram um membro do governo ao Brasil especificamente para discutir com a oposição brasileira retaliações ao judiciário. Ponto, né? Aí diz aí que isso seria uma ilegalidade, violaria as leis internacionais, né? Que é exatamente, né? A inteligência artificial do Musk é bem mais honesta que o próprio Musk. Bom, fazendo uma pesquisa agora, eu descobri que ontem saiu nesse site aqui, Painel Político, a prévia do que foi confirmado hoje pelo portal UOL também. Comitiva dos Estados Unidos no Brasil. Rumores de sanção a Alexandre Moraes ganham força, mas não se confirmam. Isso foi publicado ontem, tá? Visita de David Gamble, suposto representante do governo Trump, é especulada nas redes, mas carece de confirmação oficial e levanta debate sobre interferência internacional. Nos últimos dias, uma onda de postagem nas redes sociais, especialmente no X, tem agitado o cenário político brasileiro com alegações de que uma comitiva dos Estados Unidos, liderada por David Gamble, coordenador de sanções do Departamento de Estado, chegaria ao Brasil em 5 de maio para discutir sanções contra o ministro Alexandre Moraes. A narrativa é amplificada por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e sugere que as sanções seriam uma resposta às ações de Moraes. No entanto, a falta de fontes oficiais e a ausência de menção em grandes veículos internacionais levantam dúvidas sobre a veracidade da informação. A especulação teve origem em uma matéria publicada pelo portal Metrópolis em 2 de maio, que afirma que David Gamble, descrito como chefe do escritório de coordenação de sanções do Departamento de Estado, desembarcaria em Brasília para reuniões com o senador Flávio Bolsonaro. A narrativa alinha-se com os esforços bolsonaristas para internacionalizar as críticas ao STF. Mas várias fontes contrapõem essa informação e dizem que não é nada disso. Na verdade, a história não ganhou tração em grandes veículos. Uma busca em sites como The New York Times, The Washington Post, Reuters, AP News, Associated Press News, né? BBC e CNN não encontrou menção à visita de Gamble ou a planos de sanções contra Moraes em maio de 2025. Isso contrasta com a cobertura de eventos anteriores. Na verdade, a possibilidade de sanções contra Moraes enfrenta obstáculos significativos. Primeiro, sanções unilaterais dos Estados Unidos contra um juiz de um país aliado como o Brasil seria um movimento diplomático extremo, exigindo evidências robustas de violações de direitos humanos, algo que não foi apresentado publicamente. Segundo, o Brasil é um parceiro comercial importante, e tal medida poderia prejudicar as relações bilaterais. Terceiro, a narrativa parece amplificar uma agenda política interna, aproveitando o apoio de setores conservadores americanos a Bolsonaro. Embora o Congresso dos Estados Unidos tenha aprovado em 26 de fevereiro de 2025 o No Censors on Our Shores Act, visando punir autoridades estrangeiras por violações aos direitos humanos, a lei foca em casos envolvendo cidadãos americanos e sua aplicação a Moraes é incerta. A ausência de cobertura em grandes jornais americanos sugere que a visita de Gamble pode ser uma especulação ou uma ação de menor escala não endossada oficialmente pelo governo Trump. Enquanto os bolsonaristas celebram a possibilidade, a falta de confirmação em fontes internacionais confiáveis e o contexto político sugerem que a narrativa pode ser uma tentativa de pressionar o STF. O embate entre liberdade de expressão e combate à desinformação continua polarizando o Brasil. Nota, a ausência de menção à visita de Gamble em grandes jornais americanos até 3 de maio reforça a necessidade de ceticismo, foi bem avisado. E agora o governo Trump desmente o Eduardo Bolsonaro,
sobre viagem do funcionário ao Brasil. O governo Donald Trump desmentiu a versão dada por Eduardo Bolsonaro de que um americano seria enviado ao Brasil para tratar de sanções contra Moraes. Além disso, o UOL revelou que a viagem anunciada por Eduardo Bolsonaro e um funcionário do governo Trump já havia sido organizada pelo próprio governo brasileiro. Desde sexta-feira, o deputado licenciado vinha anunciando que David Gamble, coordenador do escritório de sanções do Departamento de Estado, viajaria ao Brasil para tratar de medidas que a Casa Branca estaria supostamente a adotar contra Alexandre de Moraes. O Departamento do Estado publicou, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou esta nota. Departamento de Estado dos Estados Unidos enviará uma delegação a Brasília, chefiada por David Gamble, chefe interino de coordenação das sanções, e ele participará de uma série de reuniões bilaterais sobre organizações criminosas e discutirá programas dos Estados Unidos voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico. O que o filho do presidente não revelou é que a viagem faz parte de uma agenda oficial de cooperação entre Brasil e Estados Unidos. Gamble tem agenda no Itamaraty, no Ministério da Justiça e outros órgãos oficiais. Em abril, outra missão também buscou áreas de aproximação entre Brasil e ações da Casa Branca. Ainda assim, o governo brasileiro viu com desconfiança o anúncio bolsonarista e procurou o Departamento de Estado para saber se a visita oficial teria desdobramentos para além da agenda que o governo teria com esse enviado. Nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro tem se dedicado a desarticular a ação do governo Trump. Em Brasília, a postura do governo é manter diálogo com o governo Trump. Bom, o fato é que a Embaixada dos Estados Unidos já divulgou, inclusive, essa parceria para combater o crime transnacional. Isso foi em 28 de abril e essa visita já estava prevista para ocorrer em relação ao governo americano. Enquanto isso, o governo Trump está ajudando a acabar com o autoexílio do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e se esconder da justiça brasileira. Com informação notória que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, em endereço desconhecido, o ministro do STF, Cristiano Zanin, mandou notificá-lo de processo por meio de edital. O autoexílio de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos não vai permitir a ele demonstrar, uma vez mais, toda a sua habilidade em fugir de notificações judiciais do STF. Com Eduardo fora do Brasil, afinal, muito longe do alcance de oficiais de justiça e sem endereço conhecido, não resta outra alternativa aos ministros a não ser mandar notificá-lo por meio de edital. E, enquanto isso, o STF vai começar a julgar o núcleo, na verdade, é o núcleo 3, não é, da trama golpista, que tem 17 militares. E aí, agora, nos próximos dias, também vai se julgar o núcleo 4, e aí vai estar terminada a fase de análise da denúncia da PGR e vai começar a instrução penal do processo de Bolsonaro e tudo promete ser bastante rápido. E o Eduardo Bolsonaro pagou um mico gigante nessa história toda.